Vou colocar aqui um momentinho que eu não estou vendo a câmera. Vou ver o que aconteceu aqui. Ivan e a senhora de baixo que sumiram. Os demais estão visíveis. Não, é a minha câmera, acertei aqui. Eu gravo pelo programa OBS e boto no canal. Desligou a câmera. Vamos lá. Voltou todo mundo. Vamos lá. Elevemos o pensamento ao nosso amigo, ao nosso mestre, nosso modelo, nosso guia, Jesus. Rogando a Ele que permita-nos estabelecermos a sintonia psíquica com os amigos espirituais, aqueles que velam pela nossa reencarnação, aqueles outros trabalhadores do bem que aproximam-se de todo aquele que busca o bem, conforme afirmaria o espírito Aniceto a André Luiz. Todo aquele que opera e coopera no bem, o bem se faz presente. Não é promessa de amigo, é lei. Então temos a certeza que estamos gravitando em torno de uma obra sublime, com o intuito não apenas de adquirir conhecimentos, que é básico, mas acima de tudo de utilizarmos esses conhecimentos para o melhor direcionamento dos nossos sentimentos, das nossas atividades no cotidiano. Somos gratos a André, a Chico, somos gratos aos benfeitores espirituais. Jesus nos abençoe, agora e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Que assim seja. Últimas páginas, né? Capítulo 30, curtíssimo, 2 páginas, sendo que uma delas é uma prece. Então vamos lá. André Luiz terminou toda a tarefa junto do assistente Aulus, ele e o outro médico desencarnado, Hilário, e agora eles vão cuidar de uma menina enferma, já sem a presença de Aulus, que vai despedir-se deles, já que André Luiz já era um trabalhador da colônia Nosso Lar, um trabalhador do bem. Acompanhávamos o assistente, refletindo agora em nossa separação. Achávamos, Hilário e eu, preocupados e comovidos. Ante o sol renascente, o campo terrestre brilhava em plena manhã clara. Estão me ouvindo bem? Eu estou com o ventilador aqui, né? O sinal desencarno, pelo calor. Tá perfeito. Mas se estiver atrapalhando, Tá tranquilo. diminui. Tá tranquilo. Mudos e expectantes, renteamos com o homem do campo, manobrando a enxada na defesa do solo. Aulus apontou com a destra e rompeu o silêncio, murmurando 2 pontos. Vejam, a mediunidade como instrumentação da vida surge em toda parte. O lavrador é o médium da colheita, a planta é o médium da frutificação e a flor é o médium do perfume. Em todos os lugares, damos e recebemos, filtrando os recursos que nos cercam e moldando-lhes a manifestação segundo as nossas possibilidades. Então ele faz um curso focado que é um estudo aprofundado do Livro dos Médiuns, que foi todas as páginas, focando sobre as manifestações da mediunidade, que é só um sentido, é um sentido psíquico, mas que se expressa, o que se manifesta por efeitos físicos, por efeitos intelectuais, por diversos efeitos. E ao encerrar, ele vai retirar, coletar isso do campo. Isso que nós estudamos no grupo, Alneilda, estudo com o Ivan, essa obra, Mediunidade e Sintonia, é uma obra de Emmanuel, que a gente estuda, e ele trabalha isso. Emmanuel, ele não sai disso aí. Emmanuel vai trabalhar muito esse sentido, como
O que é a mediunidade para Emmanuel? No prefácio da obra, se você não tiver, deve ter, o Neildo é um livro básico, fininho. Emmanuel vai trazer as outras características da faculdade mediúnica. Quando eu vou para a sala mediúnica no Centro Espírita Raio de Luz como médium de psicofonia, eu estou apenas apresentando ou manifestando um ângulo da faculdade mediúnica, que é a capacidade de comunicação. Mas os outros 4 ângulos, que no prefácio da obra, não vou ficar lendo, mas força mental, talento criativo da alma, capacidade interpretativa, capacidade de comunicação, imã no próprio ser. Então, Emmanuel traz 5 ângulos ou 5 aspectos da faculdade de 8 bilhões de encarnados e, segundo ele mesmo no livro Roteiro, 24 bilhões de espíritos desencarnados. Todos somos médios. Agora, e por que ninguém está na sala mediúnica? Sempre. Primeiro que não é tarefa definida para 8 bilhões. Mas se fossem, todos dariam comunicação mediúnica? Não. Nós vamos ver no livro Os Mensageiros, que é uma preparação para algumas pessoas, aqui o movimento espírita chama de médium ostensivo. Então, para que seja a capacidade de comunicação. Mas quem não vai para o centro, como esse exemplo do lavrador, que ele está dando aqui, o lavrador é o médio da colheita, porque médio é meio. A fruta, a laranja, a maçã, a manga chega à nossa mão graças ao meio, que é o lavrador. Mas isso aqui a gente poderia se aprofundar muito mais. Muito mais. Imã, porque ele vai dizer na própria obra, vou ler só um trecho, Mediunidade e Sintonia, a entidades espirituais no capítulo 11, prática mediúnica, que a gente vai estudar junto com o Ivan ainda, prática mediúnica, a Emmanuel coloca, a entidades espirituais que se dedicam ao serviço do próximo, em companhia daqueles que estimam a prática da beneficência, na plantação da simpatia, por intermédio de uma simples palavra, estabelecemos em nós renovadora corrente de auxílio. Então, nós, a faculdade nesse aspecto como imã, esse lavrador aqui, um homem, no exemplo comum, atrai para a sua sintonia mental, espíritos amigos. No livro Os Mensageiros, André Luiz observa uma ambulância, hoje em dia seria o SAMU. Ele olha uma pessoa doente, um médico encarnado, e sintonizando mente a mente com aquele médico encarnado, uma entidade lirial, as palavras são textuais. E André Luiz pergunta, aquele médico é médium espírita? Não, mas é um trabalhador. E a mediunidade está presente em todos nós. É uma faculdade. Agora, nem todo mundo tem a capacidade de dar comunicação, que é um ângulo dos 5 aspectos que Emmanuel revela da faculdade. Mas aquele médico, pela sua dedicação à sua profissão, ele utiliza a sua faculdade mediúnica, mesmo que ele nem conheça Kardec, como um imã, magnetismo, que atrai ou repele. Atrai uma entidade lirial que está o intuindo. Então a gente vai ver isso num capítulo lá. E ele continua, para depois eu abrir para vocês. Avançávamos e em breves momentos víamos defrontados, por singela oficina de carpinteiro. Nosso orientador indicou o operário que aplanava enorme peça e observou, 2 pontos. Possuímos no artífice o médium de preciosas utilidades, da devoção com que se consagra ao trabalho, nasce elevada percentagem de reconforto à civilização. Vamos para outro exemplo. Não longe, surpreendemos pequena marmoraria, à porta do qual um jovem envergava o escopo, ferindo a pedra. Ferreira, deixa, eu desligo aqui. Agora, se você quiser falar, você... Já desliguei. O escopo ferindo a pedra, uma ferramenta, né? Um buril. Eis o escultor, disse Aulus, o médium da obra-prima. A arte é a mediunidade do belo, em cujas realizações encontramos as sublimes visões do futuro que nos é reservado.
vai trazer os exemplos ainda dos garis e dos juízes. Mas vamos daqui. Ele está dizendo o quê? Depois de passar 29 capítulos focado nas manifestações dos fenômenos. O livro é esse objetivo. De estudar fenômeno, porque é um livro que se aprofunda no livro dos médiuns. E no final ele encerra fechando. Todo mundo é médium. O escultor que está ali, né, diante da mármore, para fazer um objeto, uma pedra que embeleze o lar, a empresa, ou que faça uma escultura, a arte é a mediunidade do belo. Ele é o médium. Ele está sob inspiração. Então, todos nós estamos sob ou inspiração, que é o mais sutil, ou a própria intuição, que é um grau mais avançado, um pouco mais avançado. Todos nós estamos sob a assistência dos espíritos. A diferença, que ele vai citar em uma página anterior, como ele cita aqui, a arte é a mediunidade do belo, depois na página depois, a gente sabe que é neutro, a faculdade mediúnica é neutra. Então, 8 bilhões de pessoas no planeta, todos são médios, sem exceção, todos. E no mundo espiritual também. Né? Obreiros da Vida Eterna, Oneilda já leu. Luciana continua sendo médium de efeitos físicos. Né? Livro Libertação também. Então vocês vão ver lá. Quem estuda as obras sabe. Mesmo desencarnada. Alguém que pega uma peça, que pega uma mesa, o carpinteiro, que vai trabalhar aquilo com dedicação, com carinho, com prazer, com satisfação naquilo que é de sua profissão, ele atrai, entra em sintonia na faixa psíquica de entidades que vão auxiliá-lo. Mediunidade, livro, mediunidade, sintonia. Outro aspecto, talento criativo da alma. Eu sempre reporto, que é um livro estudado muito pela Federação Espírita Brasileira, está no YouTube, esse prefácio, onde Emmanuel detalha que a mediunidade não é só eu ficar lá e os espíritos me utilizarem para uma comunicação. Todo mundo tem. Então, à medida que a pessoa tem ideias, surge ideias diante de uma peça da carpintaria de madeira, de uma pedra de mármore, e ela deseja extrair dali uma mesa, um móvel, uma escultura, ela entra, ou como imã, atrai, entra na faixa psíquica de entidades, se ela deseja formar ali algo belo, algo útil para a sociedade. É neutro, porque eu falei que é neutro. Se ela deseja extrair dali algo que não seja tão belo assim, né, como arte, e aqui eu não vou entrar em detalhes, mas basta que cada um vasculhe a sua memória, né, tipo de arte, música, quadros, que às vezes nos chocam, né, músicas e quadros. Aquilo ali não atraiu espíritos elevados, mas não deixou de atrair espíritos que vão, por sintonia psíquica, inspirar ou intuir, né, se ele tiver um grau maior, para desenvolver a letra da música, desenvolver a beleza de um quadro, ou a não muito beleza de um quadro, né? Então, a gente sabe aqui que nem toda arte nos agrada. Não estou dizendo que possa ser que não agrade a outra, mas nem toda arte nos agrada, nos acalma, nos acerena. Mas não vou entrar aqui em juízo de valor. Vou dar mais uns exemplos, vou fazer a pausa, porque aqui ele está dando só exemplo do que ele está vendo na cidade. Depois que ele passa por vários centros, 3 centros espíritas, com André Luiz e Hilário, ele sai do centro e vai se despedir. Agora vamos olhar a cidade. Vamos ver o varredor de rua agora. O assistente prosseguiu, anunciando importantes considerações sobre o assunto. Quando passamos por alguns empregados da higiene pública, removendo o lixo de extensa praça, aqui temos os varredores, disse com respeitoso acento, valiosos médiuns da limpeza. Então, logo após, contornamos um edifício em que funcionava um tribunal de justiça e nosso instrutor adiantou 2 pontos. Vemos aqui o fórum, onde o juiz é o médium das leis. Todos os homens, aqui ele define, né? O que ele está querendo dizer? Todos os homens em suas atividades, profissões e associações
são instrumentos das forças a que se devotam. Aqui que ele vai dizer que é neutro, né? Produzem de conformidade com os ideais superiores ou inferiores, em que se inspiram, atraindo, por isso que eu tive que ir para o livro Mediunidade e Sintonia, prefácio, porque é o magnetismo. A mediunidade é imã no próprio ser. Emmanuel vai repetir isso no livro Roteiro e no livro Serra dos Médiuns. Mediunidade é imã no próprio ser. Nós atraímos ou repelimos espíritos encarnados ou desencarnados, atraindo os elementos invisíveis que os rodeiam, conforme a natureza dos sentimentos e ideias de que se nutrem. Então, mediunidade é neutra, todo mundo tem. Eu atraio quem? Por isso, se lembra, Ivan, que no prefácio ele fala: sintonia para quê e com quem vocês desejam desenvolver mediunidade? Para quê e com quem vocês querem sintonizar? Quem vocês querem atrair? Atrair ideais superiores, conforme a sua natureza. Eu quero fazer, diante dessa mármore, uma escultura, né, que traga a quem se aproximar dela, leve a admirar a beleza, traga serenidade, traga paz, traga harmonia àquelas pessoas que em volta desse escultor, da sua obra de arte, no quadro, na música. É neutro. Tudo é conforme o quê? Tudo. Conforme os ideais superiores ou inferiores em que se inspiram, que vão atrair os elementos invisíveis que nos rodeiam. Nos rodeiam. Conforme o quê? A natureza dos meus sentimentos e ideias. Se minha ideia é ganhar dinheiro, sem me importar se isso agrida os ouvidos alheios, o olhar alheio, mas eu quero ganhar dinheiro, não vai faltar gente que me intua, porque eles estão nos rodeando. Os espíritos não estão lá, estão à nossa volta. E não necessariamente colado conosco. Eu falo, isso aqui é na associação psíquica, né? Mente a mente. Então, isso aqui é de uma importância imensa, porque ele fecha dizendo que todos os homens, todos, em suas atividades, profissões e associações, quem nos rodeiam nesse momento? Aqui é uma associação de pessoas em torno de uma obra, onde todos somos aprendizes, buscando compreender uma obra vertida do mundo espiritual elevado para nós. Para nós. É uma associação, né? Nos associamos em torno desse ideal. Quem nós atraímos? Espíritos inferiores ou superiores? É óbvio que são espíritos superiores, porque uma obra dessa não vai atrair, a não ser quando os espíritos, a gente vê isso no livro Desobsessão, os guias trazem aqueles que já desejam aprender, né? Livro Mensageiro. Aí André Luiz observa, e aqueles são deformados, é uma palavra que ele usa, maus, não conseguem entrar. Não, meu filho, esses espíritos não são para esse grupo, Dona Isabel. Não. Os espíritos que vão entrar para aprender sobre a proteção e a condução das entidades já desejam compreender por que está acontecendo com eles. Morreram, nem sabem que morreram. Ou estão dentro de casa vagando. Não. Esses outros vão para os centros espíritas. Para aqui não. Então, são aqueles que morrem na minha rua. Morreu 5 na pandemia. 5 pessoas, né? 2 se apresentaram a mim, claramente, a Ferreira, o amigo benigno que está aí, José Ferreira, e pediram para que a gente continuasse, né, os estudos. Um morreu, ajudava ele, com câncer ósseo, bota ele na ambulância, o outro sobre um câncer no fígado, com alcoolismo, o vizinho de Ferreira, os 2 se aproximaram, conheciam a gente, nunca participaram de espiritismo, religião nenhuma, mas vendo um desdobramento lúcido, pediu para que a gente continuasse, porque eles não compreendiam como, mas quando a gente se reunia, eles sentiam um pouco de paz. Mas ambos estão de volta nos seus lares e nos caminhos aos quais eles buscaram mais de 30 anos na nossa vida.
Então os espíritos permitem isso, Ivan que participa disso direto, nesses desdobramentos. Que a mediunidade está em todo lugar. Ivan, professor, Tereza, professor, Ivan já aposentado. Se você Ivan, um professor dedicado, o que ele atrai? Entidades elevadas que vão intuí-lo, vão inspirá-lo para ajudar aquelas crianças na sua profissão digna, de ajudar aquelas, formar cidadãos, né? Instruir. Uma pessoa que se reúne, se associa para falar mal do próximo, se associa para fomentar o crime, a corrupção, meter o dinheiro no erário público. Quem ele atrai? Entidades invisíveis, inferiores, que os rodeiam. Porque a natureza dos sentimentos e ideias é que atrai. É por isso que a obsessão, a desobsessão, tem que ter o componente da mudança do obsidiado. Mudar a minha natureza de sentimentos e de ideias, como afirmaria João o Batista, metanoia, né? O reino de Deus está vindo. Metanoia, transformação de pensamentos e de ideias. Foi traduzido como arrependimento, mas não é meio correto. Diga, Tereza. Você abriu o microfone. Depois fechou. Agora eu faço a pausa. Você ia comentar? Eu abri o microfone, eu peguei e parei. Não, estava fechado. Aí uma zoada aqui, eu peguei e fechei. Estou sempre aberto, eu faço a pausa, viu, Neilda? Mesmo que eu não faça a pausa, se vocês quiserem, Ivan que me ensinou isso aqui, que eu também sou aprendiz total. Viu? Faz a mãozinha aí, ó. A mãozinha, clica na mãozinha. Ivan me ensinou isso. Eu observei bastante as orientações que vieram pelo Zap, né? Como eu utilizo muito essa ferramenta, a mãozinha é um sinalizador fantástico para disciplinar e não criar confusão. Então, concordo plenamente que a mãozinha é sempre bem-vinda. Ivan é professor, então ele me educa sempre. Ele falou assim, dica pessoal, para que não ficar, na hora que um fala, o outro fala, aperta a mãozinha. Agora no celular é difícil. No celular aparece? Aparece, está aqui bem na nossa frente, aqui como... Que nem levantar o dedinho na sala de aula. Quem não souber, o celular, a visão não der, não tem problema, levanta a mão. Mas tá bem visível aqui. É tentador, né? O tema é muito interessante, intrigante, e aí a gente fica naquela vontade, mas bom mesmo é ouvir. Vamos ouvindo, e aí na hora que for dada a oportunidade de fazer algum tipo de comentário, mas estou gostando. Ótimo, mas a oportunidade é sempre, viu, Neilda? Porque é uma hora eu fiz. Tem Josi, deixa eu ver os outros que chegaram depois. Josi, já falei, Mariene, Neilda, Tereza. Deixa eu ver quem chegou mais. Dalva, nossa. Sejam bem-vindos. Cássia, feliz para sempre. Cássia nova também, né? Porque... Alguém conhece Cássia, pelo amor de Deus? Não. Que nós estamos conhecendo agora, hein? Isso. Cássia, Rita de Cássia. É porque eu só conheço como Rita. E você estava... Rita, você está com o microfone desligado. Lá do... O microfone seu está desligado. Boa noite. Boa noite, gente. É um prazer estar com vocês. Rita, boa noite, Rita. Colega de Mariene, lá do bairro, Boca da Mata. Isso, do CEIM. Cajazeira é longe, mas tem lugar mais longe ainda, que é Boca da Mata. Não é, Mari? Não é a data, mas longe de quê? Foi isso que eu perguntei. Cajazeira é longe de quê? Depende. Bem-vinda, Rita. Ó, Ivan quer falar. Diga, Ivan. Você falou sobre a questão da sintonia e da intuição. Semana passada eu tinha perdido meu cartão do banco e fiquei 3 dias indo aqui e ali para não saber a loja, né, que eu tinha deixado. Aí fui na loja A, não foi lá. Fui na jardineira, também não foi lá. Eu digo, meu Deus, onde foi que eu deixei esse cartão? Onde foi que eu perdi? Aí já estava
aceitando aquilo. No domingo, eu fazendo o evangelho, aí me veio à mente, aí eu me lembrei de você, aquela aula que nós tivemos. Eu digo, meu Deus, será que agora eu vou ter que abusar meu anjo da guarda para poder perguntar a ela onde é que está esse cartão? Só ela. Rapaz, daqui a momentos, eu vi assim, dizia, vá no paletó, vá. Rapaz, quando eu vou no paletó, quando eu meto a mão, olha o cartão lá. Ah, quem foi que botou esse cartão lá? Você vê como é que é interessante. Aí eu chamei o pessoal e disse, olha para aí, quem que ia imaginar? Ibanete, rapaz, como foi que esse cartão vai aparecer aí? Eu devo ter ido colocado. Porque se não fosse essa intuição, eu jamais iria encontrar esse cartão do banco ali. É isso. Você vê como é que é. E isso, eu digo isso a você, aconteceu por causa da sintonia. Se eu estivesse vivendo aqueles tempos turbulentos de agitação, sem estar dentro da doutrina, eu nunca ia ter aquela facilidade para entender, né? Que foi a intuição. Ia se desesperar. Isso. Então, ele faz um destaque, né, sobre os garis, né? Os varredores de rua. André Luiz escreve uma página sobre isso no livro, acho que é Agenda Cristã. Quando ele muda o formato das suas mensagens, ele fala ao espírita, né? Se você não desenvolveu a faculdade ostensiva, né? Ele não usa esse termo. É isso, novamente. Seja o médio da vassoura no centro, ajude a limpar o centro. Os espíritos bons estão com aqueles que estão na atividade. O que Emmanuel diz? O templo de Jesus é o planeta, a oficina de Jesus é o planeta inteiro. Porque ele é o governador espiritual do planeta. Então, ele, a nossa coisa. Hoje nós temos 3 aí. Boa noite, Elisângela, mais uma querida amiga. Boa noite, desculpa pelo horário. Tudo bem, tá tudo ótimo. Estamos no capítulo 30, né? É um capítulo de 2 páginas, últimas páginas, aliás, é o título, onde André Luiz encerra a obra. Seja bem-vinda. Então, uma pessoa que está dedicada em qualquer tarefa, ele vai dizer, em qualquer profissão, se associa, conforme os seus sentimentos e as suas ideias, vai atrair. Porque está dizendo para Hilário, para André Luiz, que passaram os capítulos todos dentro de centro. Aí depois ele leva para a rua. Ele está dizendo para nós, ó, você não é médium só quando vai para o Raio de Luz, para a Federação Espírita Brasileira, para o CEIM. A mediunidade está em 24 horas. Ah, mas eu não estou dando comunicação, não é para isso. Da comunicação é um aspecto, dos 5 aspectos da faculdade mediúnica. Mas você é imã de quem? Para ficar só com um aspecto. Quem você atrai para o seu campo psíquico? É conforme as minhas ideias, os meus sentimentos. Hoje a gente já sabe, né? Pela neurociência, a emoção é básico, sentimento é reflexão sobre a emoção. Né? O livro, estou estudando aqui, meu filho estuda muito isso, passa para mim. Eu estou estudando uma obra de Haroldo Dutra Dias, que é neurocientista, Mind. Então explica muito isso, baseado nos estudos. A emoção é básica, sentimento é reflexão que eu faço. Não? A emoção é defesa, enfim, nojo, medo, o que for. Então, quais são os meus sentimentos? Eu me desagrado com o Ivan, a emoção de raiva, né? Se tiver uma crítica, vem a defesa. Mas eu passo 2 anos, 3 anos nutrindo um sentimento ainda de animosidade para Ivan, né? Então, se isso vai estar fixado em minha aura, e isso se espalha em ondas, e isso estabelece atração aos elementos invisíveis que nos rodeiam, que vão conforme a natureza dos sentimentos e ideias. Pensamento para o espírita não é só o raciocínio, o cognitivo. O pensamento para o espírito, Emmanuel, o livro Pensamento e Vida, é emoção, sentimento, desejo, ideia, depois pensamento. Depois do pensamento é atitude, é ação. Então, eu posso estar apertando a mão de Ivan, mantendo o contato social, sorrindo para ele, mas se eu nutrir um sentimento de 1 ano atrás, de algo que me desagradou, que gerou uma animosidade, o que é que está espelhado em minha aura?
aquilo está visível. E aquilo vai atrair espíritos da mesma faixa de animosidade, de rancor. Então, ele está dizendo isso aí. Faz as suas... Em todo local, 24 horas, existe mediunidade. No seu ambiente de trabalho, a mediunidade está presente nas pessoas. Atingíramos, no entanto, aquilo que Ferreira aí, Oneilda, me lembra sempre, é meu vizinho aí, um grande amigo, um grande querido amigo, de muitas encarnações. Atingíramos, no entanto, o lar em que Hilário e eu nos dedicaríamos ao socorro de uma criança doente. Ferreira sempre me lembra isso, Mário. Sérgio, o lar é o maior local de exercício da mediunidade. E às vezes até ostensiva, a depender do grau do médium, né? E nem sabe que é. Mas nos outros aspectos, né, aquilo funciona. Então ele deixa para ilustrar com o lar. Né? Nesse ponto da expulsão, o orientador, esperado à distância, separar-se-ia de nós, por fim. Aulo seguiu-nos paternal. Na intimidade doméstica, um cavalheiro maduro e a esposa tomavam café em companhia de 3 petis, né, 3 crianças. Ladeando a mesa limpa e sóbria, descansava em larga poltrona o menino abatido e pálido que nos recolheria o esforço assistencial. O instrutor fixou os olhos no quadro expressivo que nos tomava a atenção e exclamou, 2 pontos. A família consanguínea é uma reunião de almas em processo de evolução, reajuste, aperfeiçoamento ou santificação. O homem e a mulher, abraçando o matrimônio por escola de amor e trabalho, honrando o vínculo dos compromissos que assumem perante a harmonia universal, nele se transformam em médiuns da própria vida, responsabilizando-se pela materialização a longo prazo dos amigos e dos adversários de ontem, convertidos no santuário doméstico em filhos e irmãos. Então vamos lá. Ele deixa para ilustrar com o lar. Então o que ele vai dizendo? E aqui nem permite o tempo. Ele coloca que a família é uma reunião de almas em processo de evolução, reajuste, aperfeiçoamento ou santificação. Aprofundar sobre isso, livro Nosso Lar. A irmã Laura vai explicar a André Luiz os 4 tipos de casamento mais comuns no planeta Terra. Então, quando você vê o último, que é o santificação, esse é o raro. Ela vai explicar. Santificação. O mais comum é reajuste. O reajuste. Então, ela chama de casamento de prova. Né? Casamento de provas. Aquela fase, né, Tereza, que a gente fala assim, o casal se encontra, B e Mo. B é a fase de Leonardo. Ninguém fala nem o nome completo. É só B e o outro Mo. Ou Mo. É a fase da paixão. Emmanuel coloca isso. Suave encantamento. Sexo, vida e sexo. Tem que ser. É a fase da paixão, que dura 6 meses, segundo a neurociência, 2 anos. É a fase da paixão. Depois da fase do B e Mo, a pessoa vai conhecendo quem realmente Sérgio é, e eu vou conhecendo quem realmente Edna, minha esposa, o é. E aí, deve viver. Aí vem aqueles atritos, aqueles conflitos, ou aquelas pequenas alfinetadas, conforme diz a irmã Rosália, no Evangelho segundo o Espiritismo. As alfinetadas diárias. Então, mantém-se isso, a união, que se mantém o respeito, o carinho, a gente vai descobrindo outro lado muito melhor, né, do que o outro tem, se espera. Se não, é 2 anos e meio de separação. O Brasil é a média de separação de 2 anos e meio. B e Mo não sustentou a relação para durar 5, 10 anos. É casamento de reencontro, de reajuste. Adversários. Não só marido e mulher, como filhos também. Aperfeiçoamento. A gente vai se aperfeiçoando, corrigindo os sentimentos,
Porque não é só um encontro, vai ter outro nas reencarnações, para irem se aperfeiçoando. A irmã Narcisa fala, né, Luiz? A gente vai corrigindo os sentimentos. Corrigindo o sentimento no contato com o outro. A pessoa, o marido de Mariane, vai ver que Mariane, né, deve ter imperfeições, ela não é perfeita, que eu saiba. Mas o marido ficou com ela esses anos todos, por quê? Porque viu em Mariane coisas boas, coisas belas, tanto quanto ela viu no esposo dela, e formataram e mantiveram até hoje a sua família. Vão aperfeiçoando-se a si mesmo. Por isso que no livro dos Espíritos fala, acabar com o matrimônio, o casamento, seria retroceder ao primitivismo, ao máximo do egoísmo. O casamento é uma evolução para a humanidade. O casamento não é necessariamente união. Diga, Josi. Não, é porque hoje eu tô com a visita. Ah, o que você abriu aí? Não, tá aberto. Ah. É porque ela rosnou mesmo. Então, quando ele diz assim, que eu, aos meus 2 filhos, eu promovi, né, em especial minha esposa, no seu útero, entre aspas, a materialização, porque ele já estudou um capítulo sobre isso, de materializações. Então, para se aprofundar sobre isso, você tem que ir para o livro Missionário da Luz, ele vai utilizar o mesmo termo. Uma mulher materializa, ela fornece ectoplasma, né? Ectoplasma, para que o espírito, na concepção, materialize o seu corpo a longo prazo. Livro Missionário da Luz. Ele aqui não vai abordar, não vai se aprofundar, mas lá ele se aprofunda na reencarnação de Segismundo. Ele usa essa mesma imagem filosófica. Então, é como... Porque onde é o mundo primitivo? O livro dos Espíritos. O mundo primitivo não é aqui. O mundo primitivo é no mundo espiritual. Primitivo no sentido não de ser atraso, natureza moral, mas de onde nós viemos e onde nós vamos voltar. Esse é o mundo básico. Mas se Mariene está encarnada, Mariene está materializada a longo prazo. Um dia ela vai perder esse ectoplasma, esse protoplasma, o citoplasma das células, vão se dissolver. E Mariene vai voltar com o seu pé de espírito para o mundo real e primitivo. Pergunta que Kardec faz, que é o mundo espiritual. Então, a mulher, e o homem que oferece o gameta masculino, a gente fornece à vida uma espécie de câmara de materialização para os amigos de ontem e os adversários também. Que aí promove o reajuste, que é para promover o aperfeiçoamento e, quem sabe, um dia santificar aqueles sentimentos de se amarem como uma família espiritual que todos somos. A paternidade e a maternidade, dignamente vividas no mundo, constituem sacerdócio dos mais altos para o espírito reencarnado na Terra, pois por meio delas a regeneração e o progresso se efetuam com segurança e clareza. Como é, Ferreira e outros, que eu vou ter um processo de espiar o meu passado e tentar progredir moralmente e espiritualmente sem um útero de mãe, sem um gameta do espermatozoide do meu pai, que forneceu aquilo, para que eu pudesse encontrar um útero onde, a partir dali, eu, espírito, agregasse e mantasse os 2 gametas e formasse os trilhões de células com o corpo compatível às minhas necessidades, para que eu possa tentar regenerar, espiar meu passado infeliz e progredir intelecto e moralmente sem a maternidade. Como? Então ele está dizendo isso aqui. O progresso, e para que o progresso se efetue com segurança e clareza. É necessário a reencarnação. Isso aqui é básico para a gente sabe disso, né? A gente se prepara lá, mas é necessário vir para reencarnar. Então o lá é que está sob o olhar, Neuda, de mais de quem? Eu vou para o centro 2 vezes por semana. No nosso caso, no meu caso, né? Então, dia de quarta e domingo. Mas o resto é dos dias. A gente vai um dia, né? Às vezes vai um dia por semana. E os outros 6?
Onde é que eu passo a maioria do tempo? Trabalho, sociedade lá. Então, os espíritos estão dizendo para eles, ocupa-se dos seus sentimentos. Para mim, né, no meu entendimento, estou compartilhando, mas sem ser professor de nada, no meu, eu tenho que me ocupar, meus sentimentos, meus desejos, minhas ideias. Quais são as minhas ideias? É só ganhar dinheiro? Minhas ideias são o quê? Atingir poder, status. Eu tenho que cuidar do corpo, tenho que cuidar da minha vida intelectual, da minha vida financeira. Mas será que é isso que vai ser minha ideia fixa, meu desejo central, né? Como André Luiz coloca no livro Ação e Reação, meu tema básico? Meu tema básico é só sexo? É só festa, é só lazer? São esses meus sentimentos? Eu guardo muita mágoa, muito ressentimento? Porque, ao fazer isso, quem está me rodeando na minha faixa psíquica? Não é Bezerra de Menezes. Se minhas ideias forem inferiores. Então, mas como no centro eu chego lá, oro, fico tranquilão, sorriso para todo mundo, acolhimento. E os outros 100 dias da semana, dentro do lar, como eu sou dentro do lar? Estou falando para mim mesmo. Como eu sou dentro do lar? Como eu sou dentro do lar? Quais são os sentimentos que eu nutro dentro do lar? Quais são as minhas ideias que eu passo para minha esposa, meu filho, aqui no meu trabalho? Então, eu quero dizendo, o lar é o polo, não é, Feira? Feira está com o microfone desligado, que está na cozinha aí. Do exercício, da sintonia, da inspiração. Não é da prática mediúnica, mas é da sintonia, da intuição. Daquele que está ali, ímã do próprio ser, capacidade criativa, né? Então, de interpretação, como o Emmanuel coloca no prefácio. A pessoa recebe um pensamento e passa. Você não sabe. Às vezes não é seu. Não é seu. Tu passou aquilo ali. Você pega o livro Inteligência Emocional, pesquisa de 20 anos, Daniel Gottman, separação dos Estados Unidos, por causa de bobagem. Botou minha roupa para lavar, ele acompanhou um casal, 20 anos. Mandou minha roupa para a lavanderia, a mulher calada. Ele grita, a mulher calada. Terceira, não, porque eu não sou sua empregada. Aí o marido lá, se fosse minha empregada, seria competente e não esqueceria de mandar minhas roupas. Casaram-se no amor, separam. Quer dizer, a natureza daquele casal, né, natureza emocional, psicológica, atraiu outros. Muitas vezes é dele, aí depois quando passa, sai daquela faixa psíquica, poxa, me desculpe. Aí sabe, quando é um casal, me desculpe, eu fui grosseiro, fui agressivo. E muitas vezes é dele, como imã do próprio ser. Por onde que isso vai? Pela faculdade mediúnica, que atraiu o pensamento de outras entidades grosseiras, agressivas, que gostem, que não gostem dele diretamente, não. Então naquela faixa. Não é só no centro que você tem que cuidar dos seus sentimentos, das suas ideias, do que você nutre dentro de si, vai dar um indicativo de quem me rodeia. É isso que ele fez para André Luiz, os dois aprendizes do curso de mediunidade. Olhou tudo, meu filho, no centro, aprendeu como é os efeitos físicos, aprendi. Agora vamos para a rua. Porque se você no seu dia a dia nutrir pensamento negativo, ir para o centro, não vai adiantar, né? Porque você e suas companhias que lhe rodeiam são outros. Só se transformar no caminho, não é? Só se transformar no caminho. Em casa que nós temos as diferenças, não é? Então, ali que nós estamos nos lapidando e não que a gente vá mudar o outro, não é? Nós vamos, não é? Nos lapidando, nos aprimorando a convivência com o outro. Isso. A proposta não é mudar o outro, é mudar nós, né? Jesus falou Nos isso, né? transformarmos, não é? A gente não tem esse... Às vezes desejamos lá no passado, mas hoje vimos que ninguém muda ninguém. É uma parábola, Não é? Jesus ele fala sobre isso. O Espiritismo explica. Então, quando o teu adversário te pedir que você caminhe 1000 passos, caminhe 2000. Tem gente que dá
caminha 500 passos, já termina, 2 anos e meio, se separa a pessoa no Brasil. Quando você caminha, você tem exemplo de Mariana, minha esposa e seus filhos. Então, se você caminha 2.000 passos, você vai vendo outras questões que é bela da pessoa, que é útil, que é agradável de conviver. Porque a roupa, o corpo de academia acaba, né? Enfim, do homem e da mulher, tudo aquilo ali. Mas fica a essência, a beleza do convívio. Então, caminhe 2.000 passos para ver. Testemunhei isso no centro espírita, não vou citar o nome da pessoa, que eu tinha certa diferença, antipatia. Mas depois de ter que conviver com ela os 2.000 passos, eu vi que ela tinha tantas coisas boas. Então, além do lar, para encerrar o parágrafo, a gente não vai encerrar o capítulo, né? Falta 7 minutos, 8 minutos. Além do lar, será difícil identificar uma região onde a mediunidade seja mais espontânea e mais pura. Como é que você faz um curso, Ivan, de mediunidade prática, né? Que o André Luiz fez com o livro todo. Aí ele chega e encerra dizendo que o lar, não é no centro não, meu filho. No lar, além do lar, será difícil identificar uma região onde a mediunidade seja mais espontânea e mais pura, uma vez que, na posição de pai e de mãe, o homem e a mulher, realmente credores desse título, né, aprendem a buscar a sublimação de si mesmos na renúncia em favor das almas que, por intermédio deles, se manifestam na condição de filhos. E num sopro de bela inspiração concluiu: a família física pode ser comparada a uma reunião de socorro espiritual no espaço e no tempo, cinzelando, né, um buril, né, corações para a imortalidade. Ou seja, o que ele está dizendo, Ivan? Nós vamos juntos para a mediúnica, 2 horas de relógio. Mas, Ivan, eu e você, nós estamos a longo prazo numa reunião mediúnica chamada lá, que é uma reunião de socorro espiritual, no espaço e no tempo, cinzelando, ó, o martelo e o buril, provas, alegrias e dores, os nossos corações, o nosso coração, rumo à imortalidade. Porque eu recebo amigos e recebo adversários, buscando transformá-los em amigos, melhorando primeiro a mim mesmo, não ele, esse é o objetivo. Diga, Ivan, você levanta a mão. Mas está aí marcado, então você errou. Está aí marcada a mãozinha para cima, você me ensinou, e agora eu não sei a lei, como é que é? Ele me ensinou, aí o professor agora se atrapalhou. A mão dele está para cima. Eu tô observando que tem, além de Ivan, Dona Tereza, também está com a mão suspensa, e Dona Josimeire, que estava com a mão suspensa, mas desapareceu a mãozinha. E você se equivocou, então fala quem está com a mão para cima. Não, estou só marcando aqui. Quem está com a mão para cima? Eu não estava e eu olhei aqui, não tem mais ninguém. Porque aqui também. Não, tem Josimeire. Agora tendo. Ela estava, depois saiu. No momento que você estava falando sobre você ter um pensamento, e pelo que eu entendi, desculpe também a minha ignorância, esse pensamento é 50% positivo. Ninguém consegue. Então, é saída e vinda de pensamentos, tanto positivo quanto negativo, se torna a lição para o dia a dia da gente, né? Fazer umas retificações nos negativos e aprimorar os positivos. Isso, livre dos espíritos. Principalmente dentro do lar, porque é o que mais nos pede. Principalmente você sempre está naquela fase do será que posso falar? Se falo, vai magoar ou vai despertar a curiosidade para se tornar uma coisa melhor? Então, sempre fica essas perguntas, né? E quando você tem uma pessoa que não compreende muito o que você está falando, você tem que falar não só uma vez, mas várias vezes.
E aí você tem que ter paciência. E aí nesse lar, na verdade, você tem um exercício de paciência, de força, resignação e humildade. Burilando o coração. É o objetivo do lar. Você já burilou, corrigiu os sentimentos, porque veio, já está desenvolvendo em você mesmo o coração, tá? Burilando o coração. Eu vou informar só a nossa irmã Neilda, que levantou a mão também, que não é eu que encerro não, viu? Quem encerra é o Google Meet, faltam uns 4 minutos, se quiser falar. Ele encerra automático. Eu posso falar? Fale. De tudo que eu pude ouvir e acompanhar aqui na leitura, eu faria um resumo bem prático, que nós somos seres, né, eternos aprendizes, e esses aspirais, ele pode estar aspirando para cima ou para baixo. O pensamento negativo, o aspiral está sempre para baixo, captando energias para baixo, ou seja, essas sintonias que você fala com muita clareza, né? Em que nível está o meu pensamento, o que eu estou pensando e sentindo, quais são as minhas sensações e intenções. E, na medida que eu desenvolvo esse sentimento, eu vou ou jogar o aspiral para cima, que é buscar as energias do alto, ou eu vou me manter no aspiral, trazendo energia negativa. E em relação às nossas personalidades, né, que você descreveu aí de forma muito clara, o pensar, as emoções, a manipulação, o sentimento muito aflorado e a última energia. Nós vivemos em uma combinação desses traços, onde trazemos tanto comportamentos e atitudes, e dos 5 nós temos 2 que são das emoções e do sentimento. Eles é quem abre esses canais muito vastos para a captação de energias diversas. Então, é bem isso que você falou. Ou a gente se policia para perceber quando nós estamos com a espiral para baixo, ou a gente vamos estar vivendo sempre na dor, né? Gerando toda essa desarmonia, seja no ambiente profissional, no ambiente de casa. Eu costumo dizer que o nosso lar terrestre, é o nosso porto seguro, né? Se a gente não mantém ele de forma muito equilibrada, harmônica, busca pelo menos ter esse esforço de manter ele na paz, a gente não vai ter paz em lugar nenhum, porque essa escola, na minha percepção, é a escola principal. Então, é um desafio muito grande que a gente tem na nossa caminhada de encarnado. Eu tenho 44 anos de casada, sou mãe de 3 filhos, já sou vó, e eu acho que a gente tem que continuar lutando arduamente no sentido da preservação desse porto seguro, ainda que ele não seja, na nossa visão, o melhor, mas é nosso, ele é só nosso, e nós temos toda essa responsabilidade para estar fazendo essa movimentação de energia e trazendo os irmãos para nos auxiliar e nos prover, né, dessa energia boa para continuar na luta e seguindo até a nossa caminhada de forma justa e competente. Porque o bom soldado, ele tem que ir para a batalha e ele tem que ter muito claro na mente. O que foi que eu fui fazer nessa guerra, né? Não é uma guerra de arma, mas é uma guerra de emoções e sentimentos que, se a gente não souber lidar com ela, a coisa fica muito complicada. Gostei muito desse encontro.